Olá, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos ao nono FIA Araxá. Nós temos uma central de streaming em Araxá, mas estamos todos nós remotos por força da pandemia que nos afeta a todos e o protocolo de segurança que nós devemos respeitar e todos devem respeitar. Nós entramos numa nova fase de grande gravidade da pandemia em muitas partes do mundo, sobretudo aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, onde eu estou, mas em várias outras cidades, de modo que é com muito pesar que nós temos que dar esse tipo de abertura, fazer esse tipo de abertura. Mas, ao mesmo tempo, eu queria dizer para vocês que o fato de que nós não podermos ter feito o FIA Araxá presencial no Grande Hotel de Araxá, que é um lugar muito auspicioso, muito hospitaleiro para a gente se reunir com autores, colegas e com leitores, ela nos deu a oportunidade de fazer um festival pela primeira vez global da língua portuguesa. Nós estamos nas mesas com representação de todos os países lusófonos do mundo e escritores que escrevem em português que estão em outros países como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, que também estão representados aqui. É uma oportunidade, sobretudo para o Brasil, que ficou um pouco afastado e indevidamente dos países de África, sobretudo, mas também mesmo de Portugal e da cultura desses países, conviver mais com essas culturas, com esses escritores e que nós estreitemos as nossas relações com a comunidade lusófona do mundo. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui com dois grandes escritores que eu admiro muito pessoalmente, João Almeida, que é de Cabo Verde, e Jefferson Tenório, que é do Rio de Janeiro, está numa passagem pelo Rio Grande do Sul, mas é carioca de origem. E eu queria... Nossa mesa vai falar sobre literatura no contexto social em que ela se dá, e eu quero dar as boas-vindas calorosas aos dois, Germano e Jefferson, e dizer realmente do grande prazer que eu tenho de conversar com vocês. Eu vou começar dizendo o seguinte, pedindo que vocês, cada um de vocês, fale um pouco da sua própria literatura, da sua produção, do contexto da sua produção em cada uma das suas culturas, né? E, a partir daí, a gente desenvolve uma conversa que eu espero que seja informal, que seja uma troca entre colegas escritores e amigos. Vamos começar pelo Germano, né, Jefferson, que está mais de longe, teve que viajar mais, para chegar aqui. Tá bom, muito obrigado. Começo por dizer que eu estou muito contente por ter sido convidado para participar neste festival, que por aqui se vem, devo confessar também que eu não conhecia. Ouvi falar pela primeira vez quando recebi o convite. Eu normalmente venho entrando nesses festivais de escritores, embora eu diga sempre que eu não sou um escritor, eu sou um contador de histórias. Melhor dizendo, eu sou advogado, a minha profissão é advogado, e conto histórias nas minhas horas vagas. E conto histórias da minha gente. São histórias, digamos, muitas delas são histórias que eu fui ouvindo desde a minha infância e que eu fui recriando ao longo dos anos. Porque as minhas histórias passam-se todas em Cabo Verde, cada uma na sua ilha. É Boa Vista, onde eu nasci, é São Vicente, onde eu vivo, tem histórias de Santo Antão, tem histórias de Santiago. A minha ideia é dar a conhecer, digamos, a cultura, a identidade cabo-verdiana. Nós tínhamos tido, antes da independência, eu costumo dizer que a independência é o marco mais importante que nós tivemos em Cabo Verde. A independência é uma linha de separação entre o antes e o depois de Cabo Verde. Eu sempre disse que depois da independência nós tínhamos que contar o cabo-verdiano de uma perspectiva de um povo que é um povo alegre, que é um povo, digamos, bem-humorado. As nossas histórias anteriores à independência eram histórias muito tristes, falavam da miséria, da fome, da seca, da falta de chuva. Agora não, isso é importante criarmos uma literatura em que nós contamos do homem alegre, do homem feliz que nós estamos a construir, do homem novo. E então, sem querer fazer proselitismo político,
É isso que, efetivamente, que é a minha preocupação. Dar a conhecer esse Cabo Verde novo que estamos a criar após a independência. Tudo bem, e são livros em que esse espírito do homem feliz aparece mesmo com toda clareza. Jefferson, e você? Estar aqui, principalmente poder conversar com o Germano, um escritor que eu admiro há tanto tempo. Obrigado, Gerson. Obrigado. Eu disse para ele que eu li ele na graduação, depois li também no mestrado, então estou muito feliz. E também estou conversando aqui com o Sérgio. Eu concordo e sou super adepto dessa ideia de ser um contador de histórias, né, mais do que ser um escritor. E eu sempre me preocupei em contar, de fato, uma história, né? Em todos os meus livros foi essa a minha principal preocupação. E talvez no último livro agora, O Avesso da Pele, foi aonde eu tenha, digamos, ousado mais, assim, na estrutura do texto, né? Mas os outros 2 livros anteriores, eles são livros em que há uma linearidade, assim, na contação dessa história. Eu não faço muitos malabarismos também sintáticos, né? E de tipos de narradores, né? Então a minha ideia é, em primeiro lugar, contar uma história e são personagens também em trânsito, né? São personagens que geralmente saem de uma cidade, estão indo para outra, também em busca de uma identidade e que acabam operando, né, dentro dessa estrutura social, preconceituosa, racista, né? E no modo como esses personagens vão tomando consciência dessa estrutura social em que o Brasil está. Então, eu gosto muito de trabalhar com a fabulação, né, com essa ideia de criar uma realidade, né? Então, a literatura não tem esse compromisso de representar uma realidade, mas de fundar uma realidade, né? Então, é isso que eu acabo colocando assim nos meus personagens, né? Então, eu me filio aí também essa ideia de ser um contador de histórias também. Eu acho que todo ficcionista, todo bom ficcionista é um bom contador de histórias, né? E nessas mesas que nós temos passado aqui na Feira Araxá, uma das coisas que eu tenho conversado muito é sobre um comentário, um ensaio que eu li numa revista inglesa de um crítico de literatura inglês, um ensaísta, que estava a procurar um livro que expressasse, um autor que expressasse o espírito do tempo do seu país, né? Num momento de muito pessimismo, saída da União Europeia, uma sociedade muito dividida, muito polarizada, e ele falava da dificuldade de encontrar esse escritor, acabou encontrando numa escritora escocesa extraordinariamente pessimista, né, que tem uma visão muito sombria do país e do Reino Unido. E aí eu pensava sobre os nossos países, né, e em particular sobre o Brasil, mas, Germano, eu queria que você se referisse a isso também. Eu tenho a impressão que hoje não é possível a gente ter uma ideia de um romance que expresse esse espírito do tempo, esse zeitgeist do país, como, por exemplo, os alemães expressavam na época da República de Weimar, que é uma realidade muito mais homogênea, né? Embora à beira de um colapso terrível, mas no nosso caso são sociedades mais que estão se formando ainda, que ainda estão encontrando a sua plena identidade e ainda muito fracionárias, né? Sobretudo o Brasil. É um país dividido por um profundo racismo estrutural que ainda não, que agora aflorou de forma mais aberta, né? Sobretudo os supremacistas, por conta da circunstância política que a gente vive. Mas eu vejo na literatura de vocês o espírito do nosso tempo. Quer dizer, eu fico imaginando, Germano, que você esteja também se referindo ao espírito desse tempo de Cabo Verde pós-independência, né? Depois da independência, o Cabo Verde dono de si mesmo, né? E você, Jefferson, de um país que tem essa realidade a enfrentar, né? Então, Germano, você pode comentar um pouco sobre isso? Posso, sim. Eu sempre pensei, eu conheci bem alguns escritores anteriores à independência
conversei com muitos deles. Nós temos o maior respeito por eles, devo dizer. E quando nós consideramos a nossa literatura, dizemos que tem sido uma corrida de estafetas desde os primeiros, passando pelos escolaridosos e chegando até nós. Agora, em cada momento, temos tentado expressar o Cabo Verde de cada momento. Por exemplo, o Cabo Verde, antes da independência, não tem nada a ver com o Cabo Verde que nós temos agora. Quando eu digo independência, foi um marco importante, significou, de facto, uma revolução no nosso país. Nunca tivemos uma revolução a todos os níveis, a nível da saúde, a nível da educação, a nível da formação. Nunca tivemos tanta gente formada no exterior, nunca tivemos tantos advogados, tantos médicos, tantos cientistas. E isto é uma coisa importante para qualquer sociedade. E nós sentimos isto, sentimos esta realidade no momento presente. Então já não era possível escrever sobre Cabo Verde como era antes. Nós temos que escrever agora. Aliás, eu devo dizer o seguinte: neste momento eu estou como júri de um concurso literário dedicado a um escritor nosso, o Dr. Arnaldo França. Eu estou a ler os trabalhos que os jovens escritores têm apresentado e estou completamente admirado com a forma nova como estão a escrever. Já não tem nada a ver com é como se o fulano lê o que eles estão a escrever e pensa, não, eu estou em qualquer país da Europa, não estou já, situo-se em Cabo Verde, mas não está fechado na bolha cabo-verdiana, não. Nós estamos num mundo aberto. E é isso que a gente precisa, é isso que a gente ambiciona para a nossa terra. Jefferson. Eu estava aqui pensando que o escritor ele acaba sendo, né, fruto do seu tempo, e acho que é muito difícil que alguém consiga escrever sem colocar esses rastros, né, daquilo que nos marca, daquilo que nos afeta, né? E no meu caso, pelo fato de viver, né, numa sociedade em que tem como base estrutural o próprio racismo, né, é muito difícil que isso não acabe aparecendo, né? E é muito curioso porque quando eu comecei a escrever o Avesso da Pele, isso tem em torno de 6 ou 5 anos, eu não tinha ainda esse entendimento, né, de que ele seria publicado justamente no momento em que a gente tem visto bastante falar e tem se tornado mais evidente, né, o racismo não só no Brasil, mas também em várias partes do mundo, né? Isso só comprova que o racismo ele é uma coisa cíclica e que ele vai se sofisticando a cada momento, de modo que nos obrigue a todo instante a repensar os nossos modos, né, e de como a gente encara, né, o racismo, e acho que isso faz com que os escritores tenham que fazer determinadas reflexões, né, e que elas possam, de algum modo, ampliar, né, a visão que a gente tem e perceber também os desdobramentos e as camadas, né, que o racismo se torna, né? Então, é muito difícil assim que a gente consiga resolver algumas questões no Brasil sem antes resolver a questão racial que nos atinge. E eu digo também que se o meu livro, O Avesso da Pele, fosse lançado, sei lá, em 2024, em 2025 ou 2026, infelizmente ele ainda seria um livro do seu tempo, no sentido da temática do racismo, porque eu não sou muito otimista, assim, em relação à resolução, né, do racismo no Brasil, porque tem uma série de coisas que a gente ainda não conseguiu resolver, e o racismo ainda é uma delas, né? Eu estava ouvindo você falar sobre ser jurado de um concurso de literatura, e é interessante essa sua observação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ela, da mudança de geração, né? Porque a gente também experimentou isso aqui no Brasil, né, Jefferson? Uma nova geração de escritores que tem uma outra visão, uma outra perspectiva do trabalho literário, né? Então, eu queria que vocês dois comentassem um pouco mais sobre o panorama da literatura
das novas gerações também, né? E eu sei, por exemplo, Jefferson, que o Avesso da Pele é um livro que tem tido muita influência em muitos autores novos, exatamente pela estrutura do livro, e isso isso também nos dá muito mais responsabilidade, né? Quando a gente sabe que a gente está influenciando as novas gerações, porque já é uma responsabilidade enorme escrever um livro, né? Dado que a gente não tem controle sobre como vai ser recebido pelos leitores, né? Mas e ainda maior quando a gente digamos, inspiração de novas gerações de autores, né? Vamos começar com o Germano, depois com o Jefferson. Nós, em Cabo Verde, não temos, felizmente, o drama do racismo. Por razões históricas, o facto, sobretudo, de Cabo Verde ser um país pobre, ter sido sempre um país, não, uma colónia pobre, não deu para desenvolver o racismo na forma como nós conhecemos no Brasil ou na América. E de facto, eu me lembro, talvez uns 20 anos, eu estive em Porto Alegre e convidaram-me para participar de um programa de televisão. Enquanto eu esperava a minha vez para falar, entrou um jovem negro a ser entrevistado. Eu fiquei abismado que o pedido que ele fazia lá era não autorizarem uma empresa qualquer a abrir um centro comercial se a empresa não garantisse que daria trabalho a uma certa percentagem de pretos. Eu fiquei abismado com uma situação dessa, porque sem Cabo Verde nunca aconteceria. Nós em Cabo Verde não temos esse drama. Nós consideramos as pessoas em função da sua integridade, da sua formação, da sua inteligência, nunca em função da cor da pele. Aliás, digamos, basta olhar os nossos governantes e temos-los de todas as cores e feitios. E de maneira que isto para nós é um problema resolvido. Temos outros problemas que precisamos resolver. Ainda não temos completamente resolvido o problema da saúde, embora seja verdade que, se compararmos com aquilo que foi no início da independência, demos um grande salto qualitativo. Se compararmos o nosso nível de educação, então mais extraordinário ainda. Mas continuamos a ter problemas da seca. Este ano, por acaso, não choveu consideravelmente. E então é isto, que já não estamos agarrados à ideia de ter de escrever sobre a nossa fome, sobre a nossa miséria. Nós podemos ver o homem em sociedade, o homem na sua circunstância. Digamos, esses livros que eu estou a corrigir, eu estou de facto fascinado com a forma nova como os cabo-verdianos estão a começar a escrever. É evidente que ainda não estamos com uma literatura nova, é preciso dizer. Estamos a criar uma literatura nova. Mas os indícios que eu tive agora estão a dizer que vamos efetivamente ter uma literatura que não tem nada a ver, que é a continuação das literaturas passadas, passando por Claridade, passando pela minha, passando por outras, mas vai ser uma coisa diferente. Jefferson. Eu acho que isso que é a grande... o que a literatura oferece de melhor, né? Que é o propiciar que novas gerações possam produzir coisas novas, né? E ao mesmo tempo não esquecer daquilo que também faz parte da estrutura, né? Desses escritores e da sua literatura. E eu sou um escritor de uma geração que propôs ou propõe, né, uma outra visão de um outro ponto de vista, de uma outra experiência, né, que é a experiência de pessoas negras, né, no Brasil. E como o Germano falou, cada país vai ter os seus problemas, né, e aqui a questão, então, racial ainda não foi resolvida. E aí, nesse sentido, a gente tem uma série de escritores, né, que têm feito a sua literatura a partir dessa experiência, né. Ontem mesmo saiu uma reportagem na revista Época, falando de vários escritores, né, que
enfim, da abertura do mercado editorial para os escritores negros no Brasil, e o quanto isso é diverso, né? E eu acho isso genial, assim, porque há pouco tempo se colocava a literatura negra como uma coisa homogênea, uniforme, como se todos escrevessem a mesma coisa, ou como se todos tivessem a mesma característica, né? E hoje é impossível a gente falar numa literatura de autores negros que seja homogênea, né? Então, eu não posso dizer que a Conceição Evaristo escreve a mesma coisa que a Eliane Alves, né? Eu não posso dizer que a Cidinha da Silva escreve, sei lá, como o Paulo Scott. Então, são vários escritores diferentes, né? O que os une, né, é justamente a cor da pele, mas essa cor da pele como uma forma de exclusão, né? E que a gente sabe que isso tem acontecido. O que não nos obriga a ter que falar a todo momento sobre o racismo, né? Eu acho que nós temos aí a liberdade de poder escrever sobre o que nós quisermos. E os livros que eu tenho escrito não são livros sobre racismo, não são livros sobre preconceito, eles são livros sobre as relações humanas, sobre as relações éticas que se perderam e que, de certa forma, os meus personagens tentam recuperar na sua relação com o outro, né? Sobretudo nesse último livro, eu privilegiei assim a relação entre pais e filhos, né? É um momento ali em que é uma espécie de acerto de contas afetivo que o Pedro vai tendo com o seu pai, né? Então, a minha preocupação antes é trabalhar com as relações humanas, e é claro que elas vão ser atravessadas pelos problemas sociais que a gente enfrenta, né? Você sabe que uma coisa que me incomoda muito, Jefferson, eu falava muito disso ontem numa mesa que eu participo, que eu moderei, porque nós, de repente, começamos a falar em literatura negra, né? E é um absurdo que a gente tenha que falar em literatura negra, né? Porque nós nunca falamos a literatura branca do Brasil, né? Nós nunca designamos os brancos como uma parte, né? Como se fosse relevante associar a ideia de literatura com a etnia, né? Quer dizer, é um absurdo, quer dizer, e uma das coisas que a gente quis fazer nesse festival exatamente não ter a ideia de que nós estamos tratando de literatura negra e literatura branca. Nós estamos tratando de literatura, né? E bons autores, independentemente de quem sejam, de onde vêm, de onde saíram, né? E eu acho que os que eu conheço bem, né, melhor, você, Paulo Scott, são extraordinários escritores. Quer dizer, não são autores negros, são autores de literatura da melhor qualidade possível, né? Que também são negros e sofrem o racismo estrutural. Uma questão, Germano e Jefferson, que eu prestava muita atenção aqui, eu não sei como é em Cabo Verde, e gostaria que Germano pudesse nos esclarecer, mas uma das coisas que mais me espantou positivamente nos últimos anos no Brasil foi a emergência de manifestações culturais populares nas comunidades mais periféricas das cidades, né? De extraordinário talento, de extraordinária riqueza. E eu tenho particularmente hoje interessado no Islã, que são essas manifestações de poesia não é falada, mas que tem mostrado não apenas muita indignação com a situação em que elas vivem, mas também, ao mesmo tempo, talento poético, muita capacidade de manejar a língua de forma nova, né? E eu acho que isso é uma novidade importante no Brasil. Porque hoje você pega vários eventos literários e culturais, convidam grupos de Islã para participar, né? Outras manifestações culturais no passado desse tipo não eram consideradas formas menores, né? Quer dizer, o popular tinha um certo depreciamento do valor da manifestação cultural, né? Cabo Verde tem movimentos desse tipo também, Germano? Cabo Verde foi influenciado, a juventude de Cabo Verde, pelo rap, pelo hip hop, por essa linguagem mais espontânea, falada e ao mesmo tempo
sincopada? Antes de falar nessa parte aqui, eu vou acrescentar um pormenor relativamente à questão que vocês falavam sobre escritores negros no Brasil. Nós também, digamos, não em Cabo Verde, portanto, nós, autores publicados em Portugal, começamos por ter esse problema, porque a designação que nos davam anteriormente era escritores africanos de língua portuguesa. Bom, foi uma luta dizer não somos autores africanos, somos autores que escrevem em português. Aliás, eu fartei de dizer, não, Cabo Verde fica em África, mas eu não sou autor africano, não há uma África. Cabo Verde fica em África, mas do mesmo modo que vocês não, quando falam de Portugal, não falam da Europa, ou como falam da França, não falam da Europa, quando falam de Cabo Verde não têm que falar da África, não, é Cabo Verde que fica em África. Bom, isto ao longo durou alguns anos a entender esta linguagem. Aliás, houve mesmo críticos literários que criticaram, por exemplo, criticaram a mim, criticaram a Agualusa, por não escrever como um autor africano deve escrever, porque havia críticos que achavam que eles sabiam como um autor africano devia escrever. E quando a gente não fazia isto, eles zangavam-se. Aliás, eu tenho um crítico em Portugal que se zangou comigo, escreveu um bravo artigo contra mim no Jornal de Letras, exatamente por causa disto. Mas já está uma questão ultrapassada, já vamos sendo considerados. Mesmo algumas editoras tinham, digamos, coleções de autores africanos. Já acho que já acabou, já não é bem assim. Quanto à questão que levanta, sim, é evidente que os nossos jovens, aliás, por razões óbvias, acompanham tudo o que se passa no mundo. A televisão, os diversos meios de comunicação agora estão cada vez mais facilitados. Nós aqui em Cabo Verde, antigamente, tínhamos o drama da terra longe. Neste momento já não temos a terra longe. Digamos, qualquer imigrante cabo-verdiano está na América, está na Conchinchina, está no Rei que o parta, 2 dias depois, se ele quiser já está em Cabo Verde, basta ter dinheiro para fazer isto, de maneira que a ideia de terra longe acabou. Estamos todos, é como se o mundo tivesse ficado pequenino. De maneira que tudo isto influencia, e a nossa juventude está cada vez mais dentro do que se passa no mundo. Então essas questões que levanta do rap, das outras manifestações, mas também, por outro lado, é preciso dizer que a nossa gente tem uma particular propensão para as artes cênicas, para o teatro, para o cinema. E isto é uma coisa que se nota muito, que eu pessoalmente penso que devia ser mais explorado, devia ser mais incentivado, porque são das áreas em que nós podemos ter grande sucesso no futuro. Jefferson. Eu comecei no rap, né? Eu tive... aos 20 e poucos anos eu cometi essa tentativa de me tornar um rapper, né? E eu gostava muito de ouvir os Racionais MCs, e acho que o meu letramento estético começa com o rap, né? E depois eu vou conhecendo outras formas, né, de fazer literatura. E eu me lembro que tinha uma música dos Racionais que era, acho que Jesus Chorou, e que ali tem um jogo de vozes muito impressionante, assim, porque é o próprio Mano Brown que vai ele vai contando uma história dentro da outra, e ele vai incorporando personagens, só que é a voz dele um pouco mais suave, um pouco mais grave, mas é o próprio Mano Brown que está cantando e contando aquela história, né? E aquilo me causou, assim, um encantamento, né? Porque olha só a complexidade que a gente pode conseguir dentro do rap, né? E depois veio, né, agora a partir dos anos 2000, acho que 2010 para cá, o surgimento, né, do Islã, que é um movimento bastante importante que faz com que os mais jovens consigam ter esse contato, né, com a palavra e com a palavra viva, né? E quando eu digo com a palavra viva, me parece que os poetas do Ocidente esqueceram que tem corpo, né? Ou seja, é só a mente, né? Parece que a palavra não passa, né, pelo corpo. E o que esses poetas do Islã estão fazendo é resgatando
uma questão que é ancestral, que é justamente essa palavra que passa pelo corpo, passa pelo movimento, e eu acho isso magnífico, assim, né? É um momento assim que a gente vive de dar outros desdobramentos para a literatura. A minha única questão do slam e do rap e isso vale para qualquer arte, né? Mas é tomar o cuidado para que ela não se aproxime demais da realidade, né? Ou seja, a literatura não aceita muita realidade. Ela precisa ali de uma transfiguração, ela precisa de uma fabulação, e se ela se aproxima demais da realidade, ela é repelida, né? E eu acho que há grupos de slam, de hip hop, de rap que conseguem manter esse distanciamento assim e produzir algo esteticamente bom, né? E só uma coisa sobre a nomenclatura, né, de literatura negra e de dizer que são autores negros. Eu acho, Sérgio, importante que em alguns momentos isso tenha que ser ressaltado. E eu digo isso porque a gente também tem que tomar o cuidado para não cair naquele discurso de que todos somos humanos, né? Porque me parece que há uma pressa da branquitude em chegar a este universal sem antes passar pelo particular. Porque é no particular que acontecem as situações de racismo e de preconceitos. Então, quando a gente vai direto para o universal, somos todos humanos, passa-se a ideia de que, então, não precisamos mais discutir isso aqui, né? Então, eu acho que a gente não precisa nem dizer, toda vez que chamarem autores negros, temos que dizer que são autores negros, mas também não dizer que não são autores negros. Eu acho que a gente tem que, como diria, acho que o Alfredo Bose disse sobre a literatura do Machado de Assis, que ele era um capoeirista. Eu acho que nós temos que ser capoeiristas também nesse sentido, né? Ou seja, há momentos em que não precisa usar a nomenclatura de autores negros ou literatura negra. Mas há outros momentos, e aí de ocupação de espaço, espaços de privilégio, que eu acho que sim é necessário dizer que é oriundo de uma literatura negra ou que são autores negros, né? Então, a coisa é tão complexa, né? E eu acho que simplificar, às vezes, pode causar um outro tipo de problema, né? Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso, em que momento a gente diz ou não diz que um autor é negro ou sua literatura é negra, né? Eu acho muito bom você mencionar essa questão, porque ela tem muito a ver com aquela uma característica muito clara, muito comum, muito geral do racismo, né? Que é de pensar o negro e dizer assim, não, aqui você vê que o Bolsonaro está sempre com um negro atrás do ombro dele para mostrar que ele não é racista, né? Imagina, o negro fica de mais claro o né? racismo, exatamente, fica mais claro o racismo dele nesse momento, né? E de fato, quer dizer, o que nos Estados Unidos é our token negro, né? Não é isso que a gente quer. Quer dizer, nós não queremos o nosso escritor negro aqui para parecer que fazemos um festival não racista, né? O festival, ele é um festival plural, mas ele ainda não é um festival não racista, né? Porque a sociedade não é não racista, a sociedade continua sendo racista, né? E eu fico pensando sempre, toda vez que eu converso com autores como você, Jefferson, na quantidade de talentos que não conseguiram chegar aí, né? Na quantidade de talentos de meninos e meninas negras que não tiveram a oportunidade sequer de ter a ousadia de pegar a palavra como instrumento de trabalho, né? Como forma de expressão e de autorrealização, né? Porque nunca aceitaram que elas fizessem isso, nunca deram a elas essa abertura. Eu concordo inteiramente com você. Nós estamos chegando aqui no nosso segunda metade da conversa e eu queria dizer algumas coisas aqui que eu já estou recebendo do público. A Angela Hoffman dando boas-vindas a vocês e dizendo que uma saudação especial a você, Jefferson, que é o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. E o Santos, que pergunta para o Germano, qual jovem escritor de Cabo Verde você recomendaria a leitura, que não é conhecido no Brasil, Germano?
Aliás, eu queria só adicionar que tem o seguinte, nós temos um problema complicado, porque os livros que são publicados em Cabo Verde, em Moçambique, Angola e mesmo em Portugal, nós não podemos comprar nas livrarias brasileiras, né? Então, se nós quisermos importar um livro de um autor de língua portuguesa de qualquer país de África ou de Portugal, nós pagamos a mesma coisa que a gente paga de câmbio para os livros dos americanos, dos alemães e dos franceses. Quer dizer, então essa barreira ainda continua a existir entre nós. Então, por isso se pergunta tanto sobre outros autores, né? Porque nem todos chegam aqui ao Brasil pelas editoras brasileiras, Germano. Bom, é um bocado difícil aconselhar um autor qualquer cabo-verdiano publicado no Brasil, porque não temos. Eu me lembro que a Companhia das Letras publicou um livro meu, creio que foi em 1996. E a ideia que eu tenho é que o livro não se vendeu. A ideia que eu tenho até hoje é que o livro não se vendeu, não sei de facto o que foi feito dele. Porque o Brasil não conhece Cabo Verde. Essa é a primeira questão. Neste momento, por causa de professores como Simone Caputo e outros, vai-se conhecendo Cabo Verde um pouquinho. E, aliás, eu creio que as universidades, e o facto de termos mandado muitos alunos estudar no Brasil, Cabo Verde começou a ficar mais ou menos conhecido. E pode ser que daqui para o futuro fique cada vez melhor. Mas neste momento, eu penso que o único autor jovem cabo-verdiano que eu podia recomendar a leitura, e é uma leitura que vale a pena, será o escritor Mário Lúcio de Souza, que é escritor, poeta, músico, tudo mais. Digamos, tem escrito obras de muito valor. Mas não sei se está publicado no Brasil. Não creio que esteja. Não. Eu também não. Até porque, por exemplo, eu não conheço nenhum livro dele brasileiro, quer dizer, de editora brasileira. O Jefferson, quem você tem visto de novos talentos surgindo aí na literatura? Digamos assim, quem vai ser a geração posterior à sua? É difícil, mas eu tenho acompanhado mais quem tem surgido, assim, um pouco mais da minha geração, assim, e tem um escritor que eu tenho admirado muito e que está já publicou o livro agora em novembro, que é o José Faleiro. Ele é um escritor que vai publicar o livro chamado Os Supridores, pela editora Todavia, e tive a oportunidade de ler o livro antes, e me parece ali que tem uma outra coisa ali que está sendo gestada, assim, né? E é um autor, assim, que ele também tem um outro livro anterior que se chama Vila Sapo, e que ele faz um jogo de linguagem ali muito engenhoso, assim, e que poucas vezes eu vi, assim, na literatura brasileira. Então, acho que é um autor aí para se prestar atenção, um autor jovem aí, e acho que é um bom autor aí para a gente prestar atenção. A vida de escritor, eu imagino que tanto em Cabo Verde seja assim também, Germano, a vida de escritor em países como os nossos não é uma vida fácil, né? São raros aqueles que conseguem, de fato, viver dos livros que escreve, né? Por várias razões. E isso significa sempre ter que conciliar várias coisas, né? No caso, uma das formas mais fáceis de conciliar, mais fáceis não, mas que digamos, mais afins, dar aula, né? Ser professor. Foi o que eu fiz durante muito tempo ou como jornalista. Na verdade, eu comecei como jornalista, mas rapidamente eu descobri que só o dia que eu ficasse bem velho e bem respeitado na profissão, eu queria ter tempo para escrever outras coisas além daquilo que o secretário de redação me mandava escrever. Então, eu descobri que não era exatamente tão tranquilo assim. Mas como é que é ser um escritor em Cabo Verde? Como é que você acha que você vê ser um escritor no Brasil? Não se pode falar
digamos, da profissão de escritor em Cabo Verde. Eu vou dar-lhe o exemplo falando da minha pessoa. Eu, normalmente, sou o best-seller, todos os meus livros são best-seller em Cabo Verde. Vendem 1000 exemplares em 2, 3 anos. Agora, imagine o que é viver de 1000 exemplares vendidos em 2 ou 3 anos. Portanto, não é possível. A gente tem que ter sempre uma outra profissão. Mas acho que em Cabo Verde a ninguém ocorre, por exemplo. Eu vivi como escritor, escrevia, mas a minha profissão realmente era de advogado. E porque não ocorre a ninguém, nem mesmo em Portugal também continua a ser difícil haver escritores que vivem da escrita. Tem que ter sempre alguma coisa mais para fazer. Fábio. Eu concordo. Não, acho que é até um pouco de fetiche assim dos escritores de querer viver da escrita e querer viver da literatura. Enfim, um país como o Brasil, isso é improvável, é impossível, né? A gente conseguir fazer isso. E eu sou professor já há 20 anos, trabalhei sempre com adolescentes e com crianças. Até julho desse ano eu tinha uma turma de 7º ano e eu tive que, enfim, sair da escola em função dos outros compromissos, mas eu ainda dou aula ainda para o ensino médio. Mas é uma experiência que me ajudou a me tornar escritor, né? Eu acredito que eu não me tornaria escritor se eu não estivesse em sala de aula. A sala de aula é um microcosmo ali, é uma imitação do mundo, né? E ali dentro ocorrem tantas coisas a serem observadas, né? As relações de poder que se estabelecem entre os alunos, né? O que eles nos dizem, né? O meu primeiro livro, O Beijo na Parede, foi muito dessas experiências que eu tive com os alunos, das coisas que eles me traziam, das coisas que eles me diziam, né? E eram coisas tão bonitas e tão sinceras, né, que eu acho que eu me tornei escritor porque eu também fui professor, né? E há um momento muito bonito assim nessa relação, que é quando os alunos passam a acreditar nos professores e depois passam a acreditar nos livros que os professores indicam, né? E eu me sinto assim muito feliz assim de poder ter feito isso na vida de alguns alunos e também de eles terem interferido também na minha vida e de me mostrarem algumas coisas. Então eu seguramente não teria escrito os livros se eu não tivesse em sala de aula. É claro que havia um problema de tempo, né? Que enfim, daí tem essa parte não muito boa, que é a parte burocrática, reuniões, né, entregar papel, corrigir prova, redação, que toma bastante tempo da gente, né? Mas ainda assim eu me sinto gratificado, né, de manter essas duas profissões, né, professor e escritor. Eu também passei 40 anos da minha vida como professor e dessa atividade eu também tirei muito material para escrever e muito ensinamento sobre o que o Brasil precisa, né, em termos de relação entre professor e aluno e nas salas de aula. Bom, nós estamos aqui com 15 minutos de um pouquinho mais, 17 minutos de programa, de conversa. Eu queria falar sobre os projetos de vocês daqui para frente, quer dizer, o que estão a fazer, o que pretendem fazer. Tem um projeto literário que, como alguns autores que já têm programado assim os 3, 4, 5 livros que vão escrever à frente, né? Eu nunca consegui fazer isso, eu confesso, mas admiro muito quem faz. E não, é diferente, hein, Germano? Não, neste momento eu estou a tentar acabar de escrever um livro. Eu escrevi 2 livros sobre, primeiro, a morte. Deixa-me ver como é que é. O Fiel Defunto. Depois o outro que era... O que publiquei recentemente, já me esqueci o título do meu livro. De qualquer das maneiras, estou a publicar um terceiro, a escrever um terceiro, que é a continuação do outro, tento para formar uma trilogia. De todo modo, eu nunca faço projetos. Os livros vão surgindo. Mesmo quando eu escrevo um livro, não faço projeto de saber como é que o livro
vai terminar ou vai continuar. Vai saindo espontaneamente e, na medida em que vou escrevendo, vou fazendo. E de modo que não digamos, o que é que eu vou fazer a seguir a ter terminado este livro aqui, não faço a mais pequena ideia. Você, Jefferson? Bom, eu tenho um desafio de terminar um livro de poemas para ser publicado no ano que vem. O título provisório de A Diluição do Mar. Enfim, eu digo desafio porque eu nunca fui um bom poeta, né? Embora o meu primeiro concurso literário que eu ganhei em 2002 foi num concurso de poesias, né? Mas depois as outras... Foi meio aquilo que o Eliot diz naquele livro sobre a função social da poesia, que tem poetas que eles acertam uma vez e depois nunca mais conseguem acertar. E eu acho que sou um desses, assim, mas eu vou insistir mais um pouquinho, né? E estou começando a pesquisa de um próximo romance, título provisório de onde eles vêm, em que eu quero contar um pouco dessa mudança que houve dentro das universidades com a entrada de cotistas nos anos 2000, né? E de tudo que ocorreu aí até os dias de hoje. Então, a minha ideia é contar um pouco essa trajetória desses estudantes, né? Mas ainda estou em fase ainda de pesquisa e vou procurar também entrevistas, né? Para poder depois começar a escrever mesmo. Mas mais objetivamente o que eu tenho agora é esse livro de poemas aí que eu me coloquei como um desafio. Muito bom. A ideia da pesquisa voltada para a ficção é uma outra ideia interessante, né? Porque tem autores que escrevem sem fazer qualquer tipo de pesquisa e tem autores que pesquisam para fazer os seus livros. Os seus outros livros anteriores, você também fez isso, Jefferson, de pesquisar, não? E você, Germano, você busca personagens na pesquisa? Como regra, não. Digamos, já fiz pesquisas para publicar 2 ou 3 livros, mas que eram livros que eu quis dar um caráter histórico. Portanto, estou falando sobre a história de Cabo Verde, tive que, digamos, estudar com alguma profundidade, digamos, a história. Tenho um livro que é Viagem para a História das Ilhas, em que tive que estudar a história de cada ilha em particular, e tenho uma outra que é passada na Ilha de Santiago, no século XVIII. Tive que fazer também grandes pesquisas para poder escrever o livro. Mas quando é ficção, não. Quando é ficção, digamos, quando eu digo que é ficção, no sentido de que estou a contar histórias que chegaram a mim, de alguma maneira, mas como diz muito bem o Gerson, as histórias têm que ser efabuladas, senão passa a ser jornalismo. Portanto, mas a ideia justamente é uma história que a gente efabula, mas sem deixar de pertencer à nossa realidade. E eu, nesse sentido, em Cabo Verde, posso dizer que eu sou privilegiado, porque quando eu publico um livro e tenho, de facto, o sentimento de... Primeiro, tenho o sentimento de pertença a esta realidade. Segundo, a seguir, tenho o sentimento de aceitação que as pessoas têm dos meus livros. E isto, digamos, satisfaz-me plenamente enquanto contador de histórias. Os outros livros você pesquisou, Jefferson? Também não? Não, a pesquisa também ela é bem sazonal, assim, eu não costumo fazer pesquisas, e eu também tenho um certo receio, porque estou na metade agora do doutorado, há poucos dias eu defendi a minha qualificação, então agora eu sou um doutorando qualificado, mas eu tenho um pouco de receio, porque a pesquisa acadêmica de interferir muito na minha criação, né? Então, eu faço a pesquisa bem pontual, assim, para alguma coisa bem específica que eu quero. No caso do segundo livro, que foi o Estela Sem Deus,
eu fui ao Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre porque eu queria saber como as mulheres eram recebidas ao chegarem no hospital para fazer um aborto. E aquela conversa que eu tive com os médicos, com as enfermeiras, foi muito importante assim para eu entender qual era a dinâmica ali dessa chegada, né, das mulheres, porque eu tinha uma cena bem específica no romance em que justamente falava sobre isso, né? E para o próximo romance eu preciso, né, fazer algumas pesquisas, mas para coisas bem pontuais, assim, né? Mas não é uma regra, não, assim. Aliás, eu até prefiro não pesquisar muito para não deixar a realidade entrar demais e deixar a fabulação seguir, né? Contagiar demais a ficção, né? Vocês dois têm a mesma... Eu tenho conversado muito com os escritores sobre essa questão dos personagens, né? E eu sempre ouço, a maioria diz que, a partir de um determinado momento, os personagens assumem vida própria e começam a comandar a narrativa, né? E a dizer para onde querem ir e tal. Eu tenho uma personagem que brigou comigo o livro inteiro com o nome dela, e ela só ficou pacificada depois que eu troquei o nome dela para o nome que ela queria ter. Como é que é isso com você, Germano? É exatamente igual. Quer dizer, aliás, eu penso que o livro começa a fluir quando o personagem toma conta dele. Digamos, o autor apenas o acompanha. Aliás, eu às vezes surpreendo-me a pensar, eu não sabia que eu sabia tal coisa. Ou então, com alguns personagens, eu costumo dizer, eu não imaginava que esse fã pudesse ser tão burro. Um personagem, digamos, nunca diz uma coisa acertada. Isto acontece muito. E há aquelas outras personagens que só dizem coisas, digamos, elaboradas. Mas não depende do autor, depende do próprio personagem que toma conta de si próprio e conduz a história à sua vontade. E com você, Jefferson, também acontece? Mais ou menos, assim, né? Eu sou um pouco mais, assim, pragmático, assim, no sentido de que, bom, isso aqui é uma coisa que eu estou escrevendo, é uma coisa que esses personagens saíram da minha cabeça, né? E isso era muito claro para mim no primeiro livro, né? No Beijo na Parede. Mas aconteceu uma coisa estranha no segundo livro, no Estela Sem Deus, em que a minha personagem, a Estela, eu fiz 2 reescrituras, né, do livro. A primeira reescritura era narrado em primeira pessoa e era a mãe da personagem que narrava. Depois eu desisti porque ficou ruim. Depois eu coloquei em terceira pessoa, né, mas também não era o que eu queria. E aí fiz uma terceira reescritura que era a própria Estela narrando. E quando ela começou a narrar a história, me pareceu que era um caminho sem volta, assim, né? Era como se ela estivesse me dizendo, olha, é assim que eu quero que a minha história seja contada. Mas veja que não foi assim uma coisa mística ou algo Claro. nesse gênero, não foi isso. Mas eu acho que chega um momento na história, né, e acho que quem escreve narrativa longa se dá conta disso, mas chega um momento na história em que as relações entre os personagens, elas vão se encaminhando de tal forma que nós temos que tomar determinados caminhos, e esses caminhos são quase compulsórios, né? Eles são obrigatórios, né? A gente não consegue mais voltar. E eu acho que é muito isso que aconteceu no Estela e também no Avesso da Pele, né? Os personagens, eles acabam te induzindo para que a gente ganhe na verossimilhança, né? Eles te induzem e te obrigam a seguir por determinados caminhos até que a gente consiga contar a única forma que se tem para contar aquele livro. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Quer dizer, não é que seja místico, mas é que nós acabamos nos é uma imersão tão porque grande, acontece, né? Acontece que os personagens ganham vida. Aliás, eu costumo dizer que quando eu saio de casa, eles acompanham-me. A gente conversa. De maneira que quando eu volto para casa, apenas vou escrever o que é que me disseram ao longo do coisa. É um processo muito interessante. É muito interessante. Eu uma vez estava no avião e eu estava escrevendo uma história e de repente, ela começou a sair, ela começou a conversar comigo, que ela precisava dizer uma coisa que eu ainda não tinha dito, né?
E evidentemente, o fato de que você está muito ligado àquela narrativa e ela tem que ter vida para ter credibilidade, né? E fora que a gente também costuma convidar os amigos para tomar café, mas na verdade a gente quer que eles ouçam as nossas histórias, né? E os nossos personagens, claro. né? Exatamente. E aí eles também acabam conhecendo, né, esses personagens. Exatamente. Nós estamos no finzinho aqui do programa. Eu queria só 2 palavras de vocês sobre essa questão da responsabilidade do escritor, né? Eu, por exemplo, escrevi um romance que depois, com a medida que foi sendo lido, eu descobri que eu tinha escrito para os leitores um romance completamente diferente daquele que eu imaginava que ter escrito, né? E isso foi uma surpresa grata e, ao mesmo tempo, me fez repensar um pouco a maneira de escrever. E a sorte é que era uma questão delicada e ela foi considerada bem tratada, quer dizer, ninguém se sentiu ofendido. Mas vocês têm essa experiência também de que a gente nunca é dono da leitura que vão fazer do que nós escrevemos? Hein, Germano? Absolutamente, quer dizer, quando a gente escreve, larga, é como um filho que a gente faz. Pois quando ele crescer, toma a sua independência e faz a sua vida. É evidente que as interpretações que dão daquilo que nós escrevemos são as mais diversas. Eu acho que não podemos preocupar demasiadamente com isto. Isto é, eu não posso levar as pessoas a pensar exatamente aquilo que eu pensei quando eu escrevi. E às vezes dão boas interpretações, outras vezes dão más interpretações, mas temos que aprender a conviver com isto. Isso aí. Hein, Jefferson? Sérgio, eu só fiquei curioso, qual é o romance que você... Seu romance que você fala? O Mistério tem Clarice, que é um lance em que é a história de uma escritora que vai morrer de câncer, ela tem um segredo que ela se debate se vai contar ou não para os filhos, e o leitor fica sabendo que ela vai morrer no primeiro parágrafo, mas eu precisava quando eu fui fazer a pesquisa para montar a personagem, eu precisava de um câncer que matasse no período que eu precisava dela viva para resolver esse problema existencial dela. E o livro foi visto como um livro sobre câncer, né? Inclusive, muitas mulheres que tinham grupos de apoio a mulheres com câncer usaram como leitura para poder, porque disseram que ajudava. Eu tenho uma experiência muito dolorosa, porque tem um amigo que morreu de câncer e leu o livro uma terceira vez para se reconciliar com o fato de que ela ia morrer. Uhum. Então, e eu nunca pensei que eu tivesse escrito um livro sobre a doença, eu pensei que eu tivesse escrito um livro sobre a escritora. Esse é um problema especial. Mas, enfim, é isso. Nós temos 2 minutos para terminar e eu queria passar a palavra para vocês se despedirem. Começa do pronto. Não, pode falar, Germano, por favor. Não, eu queria só dizer que gostei muito de conhecer. De facto, até agora nunca chegou nenhum livro meu, mas é difícil chegar a Cabo Verde de livros de autores brasileiros, porque a nossa única via de ter livros em Cabo Verde é que eles são publicados em Portugal, e admito que não tenhas sido, nunca ouvi. Também não te conhecia nem ao Sérgio, de maneira que foi um prazer grande estar aqui essa hora com vocês. Eu espero que haja outras oportunidades de nos encontrarmos enquanto não nos encontramos pessoalmente. Um abraço para vocês dois. Um abraço. Eu acho que quando a pandemia começou, em março, aqui no Brasil, e a gente teve todo mundo que se recolher, e parecia que o mundo ia acabar, e as pessoas, enfim, entramos um pouco em desespero, né? E quando eu tentei ali em abril escrever alguma coisa, produzir alguma coisa ficcional, me parecia uma coisa tão fútil perto de tudo que estava acontecendo, né? Pessoas morrendo, hospitais lotados, né? Parecia que não tinha sentido fazer literatura e escrever. Mas o que o tempo nos mostrou é que viver sem arte é impossível. E é por isso que as pessoas começaram a ver séries, ver filmes, comprar mais livros, né? Então, o que eu posso dizer é que nós nem chegaríamos aqui se não fosse a arte, se não fosse a nossa criatividade, né? Então, eu fico muito feliz que existam feiras como a Free Araxá,
que privilegia a língua portuguesa, privilegia tudo que tem a ver com a arte e a língua portuguesa. Obrigado pelo convite. Obrigado, Germano, pela conversa. Olha, para mim foi um prazer enorme conversar com os dois, pessoalmente. Já conversei com vocês muitas vezes, lendo, mas é muito um prazer grande conversar com vocês e foi um prazer grande tê-los na FLIA Araxá. E aqueles que nos ouviram e nos assistiram aqui, nos viram conversar, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Obrigado, um abraço. Um abraço.